Graça e paz, meu querido, minha querida. É um prazer recebê-los aqui em mais um culto online do Verbo da Vida de Guarulhos, Ponte Grande. Eu queria começar dizendo para você não se enganar, porque apesar de ser um culto online, a unção que está neste lugar vai alcançar a sua casa. A unção que está neste lugar vai alcançar a sua família, vai trazer a cura que você precisa, o milagre que você precisa, a provisão que você precisa, vai chegar na sua casa. Eu creio em nome de Jesus. Eu queria pedir para que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, 18. Diz assim: Abraão, contra toda esperança, creu, tornando-se pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Queridos, aqui a palavra de Deus está falando que Abraão, ele teve que crer contra toda a esperança humana. Ele teve que se apegar a uma esperança divina. Ele teve que desconsiderar toda a natureza dele, toda a parte humana, para crer que Deus faria algo por ele. Você conhece a história de Abraão, você conhece da promessa que tinha sobre a vida dele, e é por isso que ele é considerado pela Bíblia o pai da fé, porque ele creu contra a esperança. E eu quero te incentivar, queridos, nós temos falado aqui nos nossos cultos a respeito de fé. Todos os cultos nós falamos de fé. Nós temos o nosso mini curso da fé, que eu convido você aqui nesse canal a assistir todas as edições, todos os vídeos que falam sobre fé. Eu quero te incentivar, queridos, que fé seja a tua rotina, fé seja o teu estilo de vida, que da sua boca só saia fé, que você, assim como Abraão, creia contra a esperança, porque nós estamos crendo, queridos, que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à crise, nós somos protegidos, nós somos curados, nós somos sarados, nós somos supridos. Eu creio em boas notícias chegando para você. Não se espante se essa semana o seu telefone tocar cheio de boas notícias. Quando chegar uma mensagem no teu celular, creia, são boas notícias chegando para você. Amém? Eu queria orar para nós começarmos o nosso louvor. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por mais um culto abençoado. Nós te agradecemos pela tua palavra que será ministrada. Nós te agradecemos, Pai, porque cremos que milagres estão chegando, cremos que provisão está chegando sobre as nossas vidas, cremos que a tua palavra não falha e que nós somos supridos em todas as áreas, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O pastor Leandro disse sobre nós termos a nossa vida em fé. Nada melhor do que também cantarmos fé, amém? E neste culto nós vamos celebrar e declarar fé, porque a Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos cantar a palavra, amém? Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Aleluia! Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu,
que não demore, o meu socorro vem. Olho para o alto, eu sei que não demore, o meu socorro vem. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh. Aleluia! Para todas as promessas do Senhor, nós temos o sim e nós temos o amém. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia! Por isso nós podemos levantar as nossas mãos e exaltá-lo. Nós somos salvos por Ele. Nós fomos salvos por Ele. Salvo por Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós erguemos louvores e glória ao Senhor. Senhor exaltado, Senhor engrandecido, Deus. Exaltado, Senhor. Salvo por Ti, achado por Tua graça, rendido totalmente ao Teu abraço, e não há nada além de Ti. Vejo a perfeição e a paz no Teu rosto, Tua fidelidade reina sobre mim, Teu amor é a luz no meu ser. Eu elevo os meus olhos a Ti, meu grande Criador. Me erguerei em temor a Ti, a Tua glória. Vivo pra Te adorar, Jesus, Rei dos céus, Senhor. Outro como Tu, Senhor. Salvo por Ti, achado por Tua graça, rendido totalmente ao Teu abraço, e não há nada além de Ti. Eu vejo a perfeição e a paz no Teu rosto, Tua fidelidade reina sobre mim, Teu amor é a luz no meu ser. Eu elevo os meus olhos a Ti, meu grande Criador. Me erguerei em temor a Ti, a Tua glória. Vivo
nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Nome doce, nome puro, nome sublime, nome excelso. É este nome que exaltamos, é este nome que glorificamos, é este nome que vamos exaltar até a volta do Senhor, até os confins, até a eternidade, de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória e de eternidade em eternidade. Você é exaltado, você é exaltado. Oh, exaltado, 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 Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu creio que essa unção já invadiu a sua casa. Eu creio que agora a tua casa e a tua família já não são mais os mesmos. Eu creio que o poder de Deus já está operando neste lugar. E eu quero convidar você a continuar falando sobre fé. Eu queria convidar você a abrir em Mateus 25, versículo 21. Mateus 25, 21. Nós vamos falar agora sobre dízimos e ofertas. Diz assim o versículo. Esse versículo ele fala sobre a parábola dos talentos. Caso você não conheça, eu recomendo que você depois leia o capítulo inteiro, tá bom? Então no versículo 21 ele diz assim: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Queridos, eu estava meditando sobre essa passagem esses dias, compartilhei com a minha esposa e comentei com ela que existe um princípio aqui, que a palavra nos garante que quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito Ele nos colocaria. E eu quero te convidar a você refletir sobre isso. Nós podemos ser fiéis, lógico, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, mas eu quero ir um pouco além disso. Eu quero trazer a questão da gratidão. O quão grato nós temos sido a Deus com as coisas que nós temos recebido. O quão grato nós temos sido com a provisão que Ele tem nos mandado diariamente. O quão grato nós temos sido pelo pouco, em alguns momentos, mas crendo que o muito está chegando. Eu quero declarar sobre a sua vida que você é fiel no pouco e que o muito de Deus está chegando sobre a sua vida. O mais de Deus está chegando. Eu quero te convidar, assim como Abraão creu contra a esperança, assim como Abraão creu contra toda circunstância contrária a ele, como nós estamos vivendo hoje, circunstâncias estão contrárias a nós, mas eu quero te convidar a crer que o mais de Deus está chegando sobre a sua vida. Eu quero te convidar então neste momento a fazer os teus dízimos, as tuas ofertas com o teu coração cheio de gratidão a Deus. Os nossos dados bancários já estão aparecendo na tela para você e eu quero te convidar então a fazer este momento com alegria e gratidão no seu coração. Amém? Eu sei. Tua vontade, viverei tuas promessas, eu sei, viverei tuas promessas, eu sei, eu não vou retroceder. Convidar você a orar então, orar comigo pelos dízimos e pelas ofertas, amém? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de dizimar e ofertar na sua casa. Nós te agradecemos, Pai, porque temos recebido a Tua palavra sobre fé e nós temos de fato crido contra toda circunstância, Pai. Cremos no melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, chegando todos os dias. Nós cremos, Pai, na abundância, na provisão. Nós cremos, Pai, em milagres financeiros, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por esses recursos. Nós te agradecemos, Pai, por esses recursos mantendo a estrutura da nossa igreja e tudo estando preparado, Pai, para quando nós retornarmos aqui, tudo esteja pronto para uma grande festa que será feita, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir uma nova manhã preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim, preparado para mim, para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, eis-nos aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, refúgio, Jesus. Eis-nos aqui, eis-me aqui. Nos rendemos ao Senhor, nos rendemos em adoração, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
Oh, Pai, obrigada por essa noite, obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua unção, obrigada pela Tua presença. Obrigada pelo auxílio e assistência do Teu Espírito, enquanto nós ministramos a Tua palavra, Senhor. E que ela venha de encontro àquilo que nós estamos desejando. E nós desejamos mais do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. Graça e paz a todos e a todas. Obrigada, equipe de música. Vocês são sempre maravilhosos. É uma honra, é um prazer, é um privilégio eu estar aqui ministrando a palavra para você. Hoje é culto de oração, mas nós falaremos ainda esse assunto importantíssimo, um assunto que nunca se esgota, que é sobre fé. E como introdução, nós precisamos estar convictos de que a fé nunca nos prepara para o fracasso. A fé sempre nos prepara para o sucesso. E estudar fé é estudar um dos temas centrais da Bíblia, sobre fé. Porque quando nós entendemos fé, nós entenderemos também os demais assuntos bíblicos. Nós temos que entender também, queridos, que a fé é um dos alicerces da vida cristã. Hebreus, no capítulo 6, o autor de Hebreus, ele lista 6 doutrinas básicas de Cristo. Ou ele lista as doutrinas, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Que são arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Princípios elementares da doutrina de Cristo é aqueles que sustentam todas as bases para do cristianismo. Então nós temos que entender, queridos, que fé é o caminho pelo qual nós temos e tivemos acesso a Deus. Fé nos levou à salvação. Fé é uma palavra pequenininha. Fé no português e pistis no grego, que significa firme convicção baseada naquilo que se ouve. Que se ouve do quê? Da palavra de Deus. Fé fé não nos faz desistir. Muito pelo contrário, fé nos faz avançar, fé nos faz perseverar. Fé sempre age, fé é sempre algo certo, fé é sempre algo firme, fé não vacila, fé é agora. E de acordo com Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fé é a substância das coisas que esperamos e a evidência de coisas que ainda não vimos. E nessa noite, eu quero falar rapidamente sobre 3 aspectos da fé. Nós vamos estudar 3 aspectos da fé. A mesma fé em 3 aspectos diferentes. Mas eu quero te dizer algo, querido. A tua fé é poderosa, viu? A tua fé é forte, a tua fé é firme. Você tem uma fé que é poderosa e que funciona. Nunca diga que sua fé é fraca, que sua fé é pequena. Muito pelo contrário, sua fé é poderosa. Não há problemas com ela. O problema é que muitas vezes nós não entendemos os princípios da fé. Nós não entendemos como que a fé funciona. E nós vamos entender nessa noite aquilo que Jesus mesmo explica. Como nós colocamos ou liberamos a nossa fé. E o texto que eu quero deixar, que eu quero explorar um pouco essa noite, e aquilo que Jesus explica, é Marcos 11, os versículos 22 a 24. Ei, espera um pouquinho, você pode estar falando de novo Marcos 11, de 22 a 24. Eu quero te dizer algo. Esse texto também é riquíssimo, não se esgota. Quanto mais nós aprendemos dele, mais nós temos que aprender. Mais nós temos que aprender. Versículo 22 de Marcos 11, diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. O versículo 23, Jesus começa a nos explicar, ou a nos ensinar, como que a fé funciona. E o primeiro aspecto que eu quero destacar está exatamente no versículo 23. Qual é o primeiro aspecto do versículo 23 que Jesus nos ensina? A declaração da fé, ou falar ao monte. Ele diz,
Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Queridos, esse tipo de afirmação aqui, ou esse tipo de declaração, não é oração. Nós não temos que orar sobre isso. Jesus está nos ensinando a dar uma ordem, a liberar uma palavra. Aqui não é um pedido de oração. Vamos entender, queridos. Marcos 11, o contexto de tudo que está sendo ensinado, começa lá no versículo 12, quando Jesus e seus discípulos saem para Jerusalém. Eles passam nas aldeias de Betifagé e também de Betânia. Eles passam a noite lá. Depois eles estão indo para Jerusalém, mas pela manhã, Jesus, a palavra diz que ele teve fome. Ele estava saindo de Betânia para ir para Jerusalém. E a palavra diz que Jesus teve fome. Queridos, Jesus ele tinha fome, Jesus ele tinha sede, Jesus ele tinha cansaço. Jesus precisava dormir. Jesus tinha um corpo como o nosso. E a palavra diz que ele viu o quê? De longe uma figueira que tinha folhas, porém quando ele chegou nessa figueira, não havia figos nela. E Jesus, no versículo 14, faz uma declaração da fé. Ele diz assim: nunca mais coma alguém fruto de ti. Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E a palavra está dizendo que os discípulos ouviram essa declaração de Jesus. Eles vão para Jerusalém, depois eles saem da cidade, eles voltam de novo para a região de Betânia, da cidade, das aldeias. E no versículo 20, pela manhã do outro dia, eles passaram novamente pela mesma figueira. E o texto diz que eles viram que a figueira secara desde a raiz. E no versículo 21, Pedro lembrou-se da declaração de Jesus no dia anterior. E talvez Pedro, admirado, ele fala para Jesus: ei, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoaste secou. Mas espera aí, queridos, vamos entender o seguinte. Pedro e os demais discípulos, eles já viram, eles estavam acostumados a verem coisas sobrenaturais no ministério de Jesus. Eles estavam acostumados a verem cegos verem, aleijados andarem, mortos voltarem à vida. Jesus trazer saúde para as pessoas que estavam doentes. Ou seja, eles já estavam acostumados com isso. Porque 3 dons de poder eram comuns no ministério de Jesus: curas, operação de milagres e o dom da fé. Como também os dons de revelação também eram comuns no ministério de Jesus. Quais? Discernimento de espírito, palavra do conhecimento e palavra de sabedoria. Pedro, então, observou, vivenciou, percebeu, presenciou Jesus falar ao mar e aos ventos, Jesus falar a mortos, Jesus falar a doenças, Jesus falar a demônios quando as pessoas estavam endemoniadas. E Pedro se admira: mestre, a figueira secou. Mas ele já estava acostumado com isso. E no versículo 22, Jesus diz para Pedro: Pedro, tende fé em Deus. Em outras palavras, Jesus devia estar dizendo para Pedro: ei, Pedro, você está admirado, né? Você está admirado porque você está achando absurdo uma árvore se secar desde a raiz? Mas Pedro, saiba de uma coisa: se você tiver fé em Deus, você também pode fazer declarações de fé, e coisas sobrenaturais também acontecerão na sua vida, Pedro. Agora, queridos, vamos entender. Quando Jesus diz no versículo 22, tende fé em Deus, no original grego está escrito assim: eko pistis theos. Eko pistis theo. São 3 palavras somente no grego. Agora, quando a Bíblia foi traduzida, os tradutores da Bíblia, para não ficar esse versículo esquisito como tendes fé Deus, eles acrescentaram a preposição em. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, tenha o mesmo tipo de fé que Deus tem. Pedro, se você andar nessa fé, você fará obras maiores. Tudo será de acordo com o mesmo tipo de fé que Deus tem, que já está em você, Pedro. Agora eu pergunto, querido, vamos pensar um pouquinho. É possível um crente
nascido de novo, uma mulher ou um homem nascido de novo, ter a mesma fé que Deus tem? Sim, é possível. Por quê? Porque em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26, a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27 está escrito: e formou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança o formou. Macho e fêmea, o homem e mulher o formou. Nós não podemos esquecer que Deus é um Deus de fé. Então, a única possibilidade daquele que nasceu de novo, ou seja, eu e você, termos o mesmo tipo de fé que Deus tem é porque nós nascemos de novo, nós fomos formados à mesma imagem e semelhança de Deus, e a fé do tipo de Deus já está no nosso espírito. Graças a Deus. Romanos 12, no versículo 3, Paulo diz lá no final do versículo que Deus repartiu a cada um a medida de fé. Ou seja, queridos, Deus, quando Ele repartiu a medida de fé, Paulo não está dizendo que Deus repartiu uma medida de fé, mas a medida da fé. Ou seja, quando Deus repartiu a fé, quando nós nascemos de novo, Ele não deu uma fé grande para um e uma fé pequena para outro, uma fé forte para um e uma fé fraca para outro. Não, Ele deu, Paulo diz que Ele deu a medida da fé, Ele repartiu para cada um. Quem é esse cada um? Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que são filhos de Deus. Então, queridos, a medida da fé, quando nós nascemos de novo, quando eu nasci de novo, quando você nasceu de novo, é a mesma para todos. Mas o que faremos com essa fé para ela crescer é nossa responsabilidade. Então, fé faz parte da nossa natureza. Como os tubarões nadam porque faz parte da natureza dele. Pássaros voam porque faz parte da natureza deles. Tigres e leões são carnívoros, comem carne porque faz parte da natureza deles. Coelhos fazem tocas porque faz parte da natureza dele. E nós, queridos, o crente faz parte da nossa natureza. A fé em Deus já está em nós. Por isso que eu digo de novo, nunca diga que você tem uma fé fraca, que você tem uma fé pequena, que sua fé é medíocre. Não, você já tem a fé do tipo de Deus dentro de você. Use-a. Em Marcos 11, 23, novamente, Jesus começa a explicar como essa fé funciona. Eu vou repetir. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Existe uma grande possibilidade de quando Jesus declarou isso, ele estivesse perto de um monte, ou ele tivesse apontado para um monte. Então Jesus aqui dá uma ideia figurativa de um monte natural a um monte que nós enfrentamos nas nossas vidas, as situações adversas, as situações difíceis que todos nós passamos. O que Jesus declarou e disse à figueira, ele nos ensina para nós fazermos o quê com os nossos montes? Dá uma ordem para eles: saia, ergue-te daqui, vai para lá. E sabe, queridos, nós precisamos aprender a dar ordens para as nossas montanhas, para os nossos montes, para as nossas situações. Em fé, liberar a nossa fé, declaração da fé. E a primeira que nós estamos vendo é exatamente isso. Onde a pessoa, onde você que nasceu de novo, fala ao monte. Então Jesus nos ensina a falar aos montes, a falar o nosso problema, a falar a nossa situação difícil. O problema dos crentes é o seguinte: em vez dos crentes falarem para o monte, eles falam do monte. Ou seja, você chega para uma pessoa e ela começa: você não sabe como eu estou passando uma situação tão difícil, parece que eu não vou sair disso, estou sempre doente, estou sempre assim. Aí a outra pessoa: é porque você não sabe também o que eu estou passando. A minha situação é muito mais difícil que a sua. Ou seja, fica aquela concorrência, aquela competição para ver quem tem um monte mais difícil de sair, de ser removido. Mas não é isso que Jesus nos ensina, queridos. Jesus nos ensina a dar uma ordem para os nossos montes. E sabe o que acontece? Eles desaparecerão. Eu quero dar pelo menos 2 ou 3 exemplos bíblicos sobre isso. Em Mateus 8, nos versículos 5 a 10 e no versículo 13, está relatado a história de um centurião romano. Esse homem, o servo dele está doente, ele vai para Jesus e diz: Jesus, meu filho, meu criado, meu servo está em casa muito doente. Jesus fala para ele: não se preocupa não, eu vou lá curá-lo.
Mas o que ele fala para Jesus? Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Sabe, Jesus, eu reconheço que a autoridade que está no Senhor, esse poder que o Senhor tem, só pode ter vindo de Deus. Nenhum homem naturalmente poderia fazer tudo o que o Senhor faz. Mas faz o seguinte, Jesus, eu sei o que é o princípio da autoridade. Porque eu também tenho sobre mim soldados. Não se esqueça que o centurião, ele estava sob a autoridade de Roma. E ele cuidava de 100 soldados. E o que ele fala para Jesus? Olha, Jesus, eu conheço ser autoridade e estar sob autoridade. Quando eu digo para um servo meu, ou para um soldado meu, vai, ele vai. Quando eu digo para ele vem, ou seja, uma palavra. Quando eu digo para ele, faça isso, outra palavra. Ele faz, ele obedece. Então, Jesus, faz o seguinte: o Senhor não precisa nem ir na minha casa, eu só peço que o Senhor faça uma coisa. E sabe o que esse centurião estava esperando de Jesus? Uma ordem. Porque esse homem sabia da autoridade, da esfera de autoridade que Jesus trabalhava, funcionava, operava, manifestava. Ele só esperou, ele dizia ao Senhor, Senhor, não precisa fazer muita coisa não, só basta uma ordem, e o meu servo será curado. Amados, a palavra diz que Jesus elogiou muitas pessoas, nos evangelhos está escrito isso, mas a palavra diz que Jesus se admirou com a fé desse centurião. E sabe, queridos, eu declaro, Jesus também se admirando com a sua fé. Jesus se admirando com a minha fé. Uma fé forte. E ele diz, olha, Senhor, dá somente uma ordem. Em Lucas 10:19, a palavra diz que Jesus já nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões e toda a força ou todo o poder do inimigo e nada nos causaria dano. O que isso significa? Que nessa dispensação, que na dispensação da igreja, na dispensação da graça, na dispensação do Espírito, nós já temos autoridade contra o inimigo. Em Lucas 17:6 está escrito, respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O que é isso? Uma declaração de fé. Agora, amados, você já viu uma planta obedecer uma palavra? Em Mateus 8:27, Jesus repreende os ventos e o mar. E os discípulos dizem, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, se coisas obedeceram a Jesus, se plantas obedeceram a Jesus, se árvores obedeceram a Jesus, se ventos e o mar obedeceu a Jesus, nós podemos, queridos, nessas situações adversas, também darmos ordens e essas coisas também nos obedecerão. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que você pode dar ordem ao seu corpo. Você pode dizer para os seus pulmões funcionem perfeitos. Você pode dizer para o seu pâncreas produz insulina perfeitamente para o meu corpo. Você pode dizer para os seus joelhos, para os seus músculos, funcione perfeitamente como vocês foram formados para funcionar perfeitamente. Se Jesus declarou, queridos, coisas, situações, eu e você também podemos fazer declarações de fé. E Jesus continua explicando em Marcos 11:23. E não duvidar no seu coração. Ou seja, não basta só declarar, não basta só ficar dando ordens às circunstâncias, senão serão muitas vezes meras palavras. Eu tenho que ter convicção ao falar, convicção ao declarar. E foi o que Jesus fez. Mas Jesus não ficou lá meia hora na figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Jesus não ficou meia hora, não. Ele declarou, virou as costas e foi cuidar da vida dele. Então, queridos, tem crente que fica rouco de tanto gritar, de tanto declarar, e fala, não acontece nada. Sabe por quê? Porque precisa ter convicção no seu coração. Então, o primeiro aspecto da fé é a declaração da fé, é falar ao monte, é uma ordem. O segundo aspecto da fé é a oração da fé. E onde é que nós encontramos isso? No versículo 24 de Marcos 11. Diz assim, por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebeste, e será assim convosco. Tem uma versão que diz, será vosso. Perceba agora que a linguagem muda. No versículo 24, Jesus está explicando sobre a oração da fé, sobre pedir coisas a Deus. E ele fala que quando você orar, creia que você já recebeu quando? No momento que você orou. Isso é fé, queridos. Fé é receber
antes da manifestação visível, aquilo que nós estamos orando. Repetirei, fé é você receber a manifestação, você receber antes da manifestação visível, aquilo que você tem orado. Ou seja, Jesus disse, quando você orar, creia que será vosso. Agora, queridos, note uma coisa que eu quero colocar equilíbrio aqui. Note que Jesus não estipula o prazo para aquilo se cumprir. Ele está falando no futuro, será vosso. Por isso que eu quero explicar direitinho, queridos. É que muitos crentes, eles estabelecem prazos para aquilo que eles oram acontecer na vida dele. Eu quero logo, estou orando, estou declarando, estou jejuando, estou confessando, estou orando sobre uma casa própria. E essa casa tem que vir daqui a 3 meses. Não, queridos, não é assim. Se é algo que nós precisamos aprender junto com fé, é que fé e paciência, ou perseverança, ou longanimidade andam de mãos dadas. É um casamento perfeito. Em Hebreus 6,12 diz, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Hebreus 10,36 diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança ou paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E é a paciência, queridos, e a fé que te levará a conquistar as promessas de Deus. O nosso problema é que nós não gostamos de esperar. O nosso problema é que nós queremos já, agora, Shazam, e aconteça. Não, queridos, não é assim. Muitas vezes você deve ter perguntado, por que eu tenho orado, declarado e falado e orado e não tem nada acontecido? Existem pelo menos 2 razões que eu quero te falar rapidamente. Existem mais razões, mas eu quero falar pelo menos 2. Em primeiro lugar, queridos, Deus nos ama. E muitas vezes nós não recebemos. A primeira razão é por nossa imaturidade. Não estamos prontos para receber aquilo no momento. Você se lembra do povo hebreu, quando eles saíram do Egito? A palavra diz que eles saíram com ouro, com prata, eles saíram prósperos. Eles saíram com o ouro do Egito, mas o mesmo ouro que eles saíram do Egito, sabe o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro e adoraram, fizeram um ídolo e adoraram aquilo como se fosse Deus. Ou seja, se eu não estou preparado para receber aquilo, eu posso fazer algo que vai virar para mim idolatria. E a segunda razão, porque muitas coisas demoram, é porque coisas levam tempo para ser preparadas. Sabe, queridos, as coisas de Deus, as bênçãos de Deus não virão do céu diretamente para nós, virão através de pessoas. Muitas delas virão através de pessoas. E as pessoas precisam ser preparadas, as pessoas precisam ser trabalhadas. E isso leva tempo. Agora, deixa eu te dar uma boa notícia para você. Se está demorando aquilo que você está orando, declarando, confessando, deixa eu te dizer, é porque é algo muito bom, é algo muito grande, e está sendo preparado com muito cuidado para você. Então, chegará o tempo de você receber. Mas não se esqueça, fé e paciência andam de mãos dadas. E o terceiro e último aspecto da fé é a confissão da fé. Ou seja, quando nós falamos para nós mesmos. Então, a primeira, nós falamos para o monte. A segunda, nós falamos com Deus. E o terceiro aspecto, nós falamos para nós mesmos. Está onde? Marcos 11, 23. Crer que se fará o que se diz. Ei, não é Deus que tem que falar, não. Quem tem que falar somos nós. Então, o terceiro aspecto é a confissão da palavra. Essa palavra confissão no grego é a palavra homologeu, que significa falar a mesma coisa que Deus fala, concordar com Deus, confessar, declarar, admitir, declarar abertamente com profunda convicção de fatos, dizer a mesma coisa que Deus diz a nosso respeito. Sabe, queridos? Existe uma lei natural, que é a lei da gravidade. Que lei é essa? É a lei onde os objetos sobre a terra são atraídos para o centro da terra, ou seja, objetos tentam chegar ao chão. E essa lei funciona. Agora, existe uma outra lei espiritual, não uma lei natural, mas uma lei espiritual, que é a lei da fé. E ela também funciona. E onde está essa lei? Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Paulo diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Paulo está dizendo que aqueles que estão crendo, aqueles que creem na palavra, ele deve também liberar
aquilo que está crendo. Ou seja, a fé não vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé não é do coração. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu recebo ela no meu coração, queridos, quando ela está dentro, tem que sair. E como que ela sai? Através das palavras, falando. É como um arco e flecha. A flecha só acertará o alvo quando ele for liberado do arco. Então, com a fé é a mesma coisa. Para você acertar o alvo, meu querido, você precisa liberar as suas palavras do seu coração e da sua boca. E deixa eu te dar um texto rapidinho. Não dá para nós meditarmos nesse texto, mas apenas para nós o edificarmos. Você lembra lá de 1 Samuel, capítulo 17? Estava tendo uma peleja, uma guerra entre o povo, o exército de Israel e os filisteus, que eram a pedra no sapato do povo hebreu, da nação de Israel. E o que acontece? Davi vai levar um lanchinho para os seus irmãos, Samá, Eliabe e Abinadab. E ele chega lá, ele vê um gigante, um guerreiro, chamado Golias, de 3,25 metros, que durante 40 dias estava afrontando, desafiando o povo de Israel. E olha só, queridos, como as nossas palavras têm grande poder e importância. A palavra diz, no versículos 41 a 44 de 1 Samuel 17, o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Ou seja, o filisteu sabe o que Golias fez? Fez macumba de palavras com Davi. Porque está dizendo que ele amaldiçoou pelos seus deuses. Mas o que acontece, querido? Olha o versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Agora tem uma coisa, queridos. Davi escutou tudo aquilo, mas Davi não ficou calado, não. Davi retribuiu de volta. Olha só no versículo 45 de 1 Samuel 17. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lanças, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas minhas mãos. Queridos, isso se chama ousadia, e Davi era um homem ousado. Ele diz o quê? Palavras carregadas de fé. Agora ouça-me, e já estou terminando. Sabe, queridos, preste atenção. Golias falou o que queria contra Davi. Agora, você não pode impedir Satanás falar coisas para você. Deixe-o tagarelar, e ele gosta disso. Mas tem uma coisa: quando ele acabar e terminar de falar, você tem que ter algo para falar para ele, ou contra ele. E sabe, queridos, a maior arma que nós temos contra os pensamentos e palavras de Satanás, de inimigo, é nossa voz, a sua voz audível, que declara, que libera, que confessa a palavra de Deus. E aconteceu, se você estudar mais detalhadamente, aconteceu exatamente o que Davi falou. Ele vai lá e mata, e com uma tiradeira e com uma pedra, ele derruba o Golias, o monstro de Golias, 3,25 metros de altura, e com a própria espada dele, ele corta a cabeça dele. Fé, amados, tem sempre algo a dizer. Fé tem sempre algo a falar. Ei, nunca aceite não como resposta, porque fé sempre tem o sim e o amém de Jesus. Não se esqueça, crie, por isso eu falei. E para terminar, queridos, eu quero dar o exemplo do avião. Um avião normal, ele tem nele mais ou menos 80 mil rebites na sua fuselagem, porque ele voa a 10, 12 mil metros de altura. E outra coisa também, o avião, queridos, para ele voar, ele exerce força contra o vento, força contra o ar, e é aplicado ali a lei da aerodinâmica, ou a lei da sustentação. Ou seja, existe lá uma dificuldade para ele voar normalmente, mas a lei da aerodinâmica e da sustentação faz com que o avião
voe. E amados, conosco é a mesma coisa. A confissão da palavra é um processo que elimina o negativo da nossa vida e semeia as promessas de Deus. Você voando acima de todas as tempestades, as intempéries, os problemas, as circunstâncias, as dificuldades. Mas infelizmente, queridos, muitos confessam a palavra de Deus por medo. E para terminar, queridos, confissão, antes de tudo, é o fruto do nosso relacionamento com o nosso Pai, não apenas palavras. As coisas que você diz não serão realmente concebidas dentro de você até que você acredite nelas, até que você creia nelas. E quando você acreditar nelas, você verá resultados estabelecidos na sua vida. Ei, querido, deixa eu te falar algo. Nunca ore o problema, nunca confesse o problema. Nunca faça declarações, ou melhor, nunca ore o problema. Nunca confesse o problema, faça declarações de fé sobre o seu problema. Ore, confesse a solução. Confesse já a solução do problema. Quando você ora problema, você terá problemas. Mas quando você declara e ora o que? A resposta, o teu desejo, queridos, é isso que você terá. A resposta para os teus desejos. A solução para os teus problemas. Se você está em falta, ore o que? A solução, abundância. Se você está doente, ore, declare e confesse o que? A cura para o seu corpo. Ore, queridos, a solução. Todas as respostas que nós precisamos, nós podemos, queridos, sim, confessá-las. Por quê? Porque a confissão é a maneira divina de se possuir aquilo que Deus já nos deu, através de uma promessa. Ei, uma bênção não é uma bênção até ela ser pronunciada. Então, comece a declarar coisas na sua vida. E coisas acontecerão, não porque estão na Bíblia. Está na Bíblia, tem que acontecer. Não, elas só acontecerão quando você concordar com Deus, com aquilo que Deus diz a teu respeito. Então, queridos, para concluir, os 3 aspectos da fé é declaração da fé, falar ao monte. Oração da fé, falar a Deus. Confissão da fé, falar para si mesmo. Em Efésios 1, capítulo 3, Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Ei, já existe bênção, já existe a realidade das bênçãos no céu para nós. E o Senhor quer manifestar essas bênçãos, mas como que eu faço? Se você tem uma conta bancária e foi creditado na sua conta 2 milhões de reais, olha que coisa maravilhosa. O que você faz, queridos? Na sua conta pessoal, que você tem todos os seus dados pessoais. Você precisa, para poder ser beneficiado com esse valor, fazer o quê? Saques, transações, transferências. E para isso você precisa de uma senha. E no reino espiritual, para eu receber tudo que Jesus já me deu, eu também preciso de uma senha. E sabe qual é essa senha? Fé. A fé é a senha, onde nós temos todos os benefícios do Senhor. Sabe, queridos, nós somos muitas vezes criticados, nós que somos da palavra da fé, nós que pregamos a palavra da fé, porque a palavra da fé é a Bíblia. Paulo diz a palavra da fé que pregamos. Paulo não pregava qualquer coisa, nem doutrinas de homens. Paulo pregava fé, a palavra de Deus. E nós muitas vezes somos criticados, porque muitos dizem para nós, vocês ficam ensinando aí fé, quer dizer que nós nunca teremos problema. Ei, nós não ensinamos isso. Nós não falamos isso porque a Bíblia não fala isso. E nós precisamos ensinar a Bíblia por completo. A palavra diz em Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas Deus as livra de todas. João 16, 33, Jesus diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Salmo 91, 14 a 16 diz, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Isso é a palavra, amados, isso é fé. Uma vida de fé não é uma vida imune aos problemas, mas é uma vida que traz vitória a todos os problemas e circunstâncias e dificuldades. Então, queridos, como é que você pode saber se você está andando em fé, vivendo em fé? Muito, muito simples. Através das palavras que você tem falado, te denunciam se você está andando em fé ou não. Mas eu declaro em nome de Jesus, nós aprendendo mais, exercitando mais, praticando mais, a fé é a palavra e coisas sobrenaturais acontecerão na nossa vida. Eu declaro você passando de um nível de fé muito maior, uma santíssima fé, e que você conquistando, avançando,
tendo muito mais, sendo muito mais e fazendo muito mais, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei.